Olá, seja bem-vindo aqui novamente no My Nature Color. Hoje eu vou dar continuidade à série que fala sobre coloração em peles negras. E hoje, essa análise, nós vamos comparar então, quem já viu o outro vídeo da Ana, se as características que podem ser iguais, parecidas, como é que vai ser? Essas características vão ser as mesmas? Essa nova modelo aqui, a Nádia, ela vai acabar tendo a mesma cartela de cores que a Ana. Então, vem comigo ver essa análise, me acompanhar mais uma vez num vídeo para você aprender mais sobre coloração, pessoal. Bem, essa é a nossa modelo que a gente vai efetuar a análise, né, dando seguimento aí à coloração em peles negras. A gente já fez aí na Ana e a gente percebe que elas têm umas características em comum. Mas as dimensões das cores, né, que são 3, elas podem variar de pessoas para pessoas, podem não, elas variam, né? Então, será que a modelo aqui, a Nádia, ela acaba tendo as mesmas, caindo na cartela de cores da Ana? Se você não viu a análise da Ana aqui, que eu fiz num outro vídeo, eu vou deixar aqui embaixo na descrição, para que você dê uma olhada e você então possa fazer uma comparação, né? E ver se você se encaixa em alguma dessas características e aí poder usar suas cores, né, a seu favor, aprender um pouco mais sobre a análise de coloração. Então, olhando aqui para a Nádia, a gente já vê que ela tem característica da profundidade, ela tem saturação, ela tem também um alto contraste, a gente consegue observar, a gente vai analisar aqui, então a gente vai ver todas essas características, essas dimensões das cores. Então, quando a gente olha para a Nádia, a gente vê que ela lembra uma paisagem que tem lá na América do Norte, que é o Parque das Sequoias Gigantes. E só que aí é um período aqui do inverno, a gente vê a neve aí no fundo, né? E essa neve aí repete bem as características aqui da Nádia, que ela tem esse branco aqui que aparece bastante nos olhos, nos dentes, né? A cor também da pele dela, esse marrom, que as sequoias aqui, elas têm como cor que a gente vê nessa imagem, elas remetem muito, né, à representação aqui da Nádia. Então, a Nádia está bem aí representada, né, na natureza também, as cores acabam aí se mostrando como muito similar às características físicas que ela apresenta. Lembrando que não necessariamente algumas pessoas é muito simples de ser observadas essas características, né, na natureza, até porque você tem sutilezas, nuances de tons e subtons. Então aqui eu trouxe uma modelo que a gente consegue ver bem essa característica, ela é bem, dá para notar, né, mas nem sempre você tem ainda variações. Até porque na própria natureza, mesmo que seja o inverno, você tem a iluminação diferente durante o dia. Então, mesmo que seja numa estação de verão, de primavera, você vai ter nuances também na hora que a gente olhar essa natureza. Tem horas que você vai ver mais profundidade, horas que você vai ver mais saturação. Então, as dimensões aí também vão estar variando na própria natureza, né? Na incidência solar, na inclinação, na latitude que se encontra essa região. Tudo isso vai influenciar. Mas a gente conseguiu aqui consegue, na verdade, ver essa característica da Nádia, que lembra bem essa natureza aí, que casou bem com as características dela. Então, a gente vai ver como é que ela reage a determinadas temperaturas, né? Aquela classificação de dos parâmetros, né? Uma das dimensões, se ela vai estar mais... a reação dela vai ser uma reação para cores mais quentes ou cores mais frias. A gente olhando aqui, a gente vê que parece que esse marrom aí tem um certo calor, né? Mas não necessariamente é isso que a gente vai observar aqui, né? Às vezes, quem sabe, ela cai. Vamos fazer análise para a gente ver se ela é uma pessoa com característica de pele oliva, parece que ela tem esse calor, mas como é que ela reage? Então, ela apresenta visualmente, parece que tem um dourado, mesmo tendo esse marrom profundo, mas como é que ela reage às cores frias, como é que ela reage às cores quentes? Então, essa relação da reação com as cores de pigmentos com base fria ou pigmentos de base quente
é relativo, porque na verdade nós temos todos os pigmentos, né? Um pouco do frio, um pouco do quente. É muito difícil uma pessoa ser 50% um pigmento só quente, um pigmento só frio. Você vai ter aí porcentagens, né? Então tem vários parâmetros que até que eu já falei em outros vídeos, vários fatores que vão determinar essa quantidade da produção dos melanócitos que produz as melaninas, né, que vai dar essa cor mais escura, essa cor alaranjada, essa cor mais amarelada, ou um rosado. Então, essa quantidade que cada um tem é único de cada um. Você vai ter a contribuição da genética, dos fatores que você herdou dos seus pais, mas também você vai ter outros fatores externos no decorrer da vida que vai fazendo com que as outras dimensões aí também se modifiquem. Elas não vão se manter sempre as mesmas. Para algumas pessoas essa modificação é muito sutil, para outros é uma modificação bem drástica. Mas aí também tem outros vídeos aí que eu falo um pouco sobre isso. Então vamos voltar aqui para a análise da Nádia e vamos ver como é que é a reação dela com as cores quentes e as cores frias. Quando a gente olha aqui para a Nádia e primeira coisa que a gente vai ver é esses pigmentos dela, né? Uma coisa que eu sempre faço aqui no My Nature Color, eu extraio as informações que são importantes para a gente fazer esse mapeamento, o DNA da pessoa, né? O DNA de cores que eu falo, a assinatura, né, de cada um. Então, aqui o que eu estou mostrando é apenas a parte física, né? Estou fazendo um diagnóstico aqui técnico físico, das características físicas, estão presentes aí nos olhos, no cabelo, na pele, e é o que a gente vai ver aqui. Então, a gente vê que o cabelo dela tem essa cor escura, um preto, né? E esse preto aí é pigmento frio, de base fria, né? É o preto, é acromático. Enquanto que os olhos dela vai de um preto a um marrom bem escuro, que também é um pigmento frio. Da pele dela, esse marrom, ele é um marrom escuro também. Então, a gente vê aqui a boa parte aí das características dela é esse escuro, né? Então, tem esse pigmento marrom, mas também um pigmento frio. Então, a Nádia ela é totalmente aí apresentando características muito mais de pigmentos frios. Ela não mostra aí características como a gente observou em outras análises, que às vezes você pode ter também a influência de pigmentos quentes, né? Mesmo que você tenha um cabelo mais frio, os olhos frios, alguns pigmentos na pele. Mas todas essas informações, depois a gente compara como é que a pessoa reage, né? Às cores. Não é porque você colocou algo próximo de você que tem um pigmento, por exemplo, um tecido que é pink, que vai seria da família das cores mais frias, um vermelho mais frio, né, que vai lá para o magenta, pink. Não é porque você aproximou que significa que a sua pele é fria, apenas é uma reação a essa cor que está próxima aí do seu rosto. Que nem eu falei, você tem quantidades significativas de mais pigmentos frios, de mais pigmento quente ou não, ou ambos, ou muito próximo. E isso vai fazer com que reaja também na forma da gente comparar, né? Quando a gente compara com tecidos, quando a gente faz a parte de comparação em análise de coloração presencial, né? Ou aqui numa análise virtual. Então, a gente observou aí que a característica dela, física, olhos, cabelo, pele, são pigmentos frios. Os dentes dela, os olhos são bem brancos, então essas características aí já são, no caso é claro, né? Enquanto você tem boa parte é escura e aqui você tem o claro. Então a gente vai ver também que isso vai influenciar no contraste dela. Ela já se mostra como uma pessoa de alto contraste. A gente já consegue, só com essas informações, já saber que ela tem esse alto contraste. Mas a gente vai acompanhar aqui na análise. Então vamos ver como é que ela reage quando a gente coloca aí cores muito quentes, né? Cores muito confirmando, né? Que a gente já viu lá em termos do pigmento. A reação dela quando é muito quente, muito amarelo, muito dourado, aí ela acaba fazendo com que a reação da pele dela que acaba ficando áreas perdendo aquela cor que ela tinha daquele marrom, fica mais claro. Então ela não fica com o rosto homogêneo. Né, tem essa diferença de tons, né, de valores, aí acaba fazendo a parte próxima à boca dela, a gente observa que fica muito claro
acaba tirando aquelas cores que ela tem presente na pele. Então, o muito quente para ela já confirma que não é algo que vai favorecer, vai harmonizar com as características físicas da Nádia. Já quando a gente aproxima cores mais frias, a gente vê que a reação dela é outra, os olhos brilham novamente, a gente tem contorno do rosto, ela fica em destaque, não é como a anterior aqui, que a gente acaba vendo que ela fica em segundo plano, as cores aparecem primeiro, enquanto que aqui a gente vê que ela está em harmonia, né? Ela aparece, não é? A gente não fica olhando, a gente fica olhando para o rosto dela, a gente não fica olhando para as cores. Quanto à outra dimensão, se for muito claro, aí a gente já viu que muito claro não é algo, apesar dela ter característica de claros, né? Nos olhos, né? Nos dentes, mas como ela tem essa profundidade aí, o claro para ela acaba não favorecendo. Ela realmente, para repetir a característica, harmonizar a característica física dela, a profundidade é importante. Então, cores escuras favorece muito bem a Nádia. Já a opacidade tirou a característica, né, da intensidade. Ela fica também, é uma das características aí que, se for cores muito sem saturação, uma coisa que vai pesar muito para ela, vai desfavorecer muito, vai apagar, vai deixar ela sem graça. Aqui realmente ela perde, né, o brilho dos olhos. E realmente também ela fica com muitas áreas, ela fica, além de sem graça, fica pálida, né? A cor dela, aquela cor bonita que ela tem, desaparece. Então, a saturação aqui, quando coloca-se cores com brilho, né? Cores saturadas, devolve para ela toda a beleza natural, ela aparece, ela brilha, então ela precisa estar usando cores com saturação. E a gente vai ver aqui na análise até alguns exemplos de looks. Bem, então, vamos ver aqui como que a relação aqui da outra dimensão, que é o valor, né? Então, a gente viu aí, já dei aí uma dica que ela tem esse alto contraste, aí a gente consegue ver que realmente, né, a maior parte dos pigmentos aqui que ela tem são escuros, o que diferencia são os olhos e os dentes que são claros. Então, a gente vê aqui na escala de valor que ela está representando que os olhos são bem escuros, a pele dela também está bem próximo de um escuro, né? Enquanto que dente, olhos, né? Acaba indo lá para o outro extremo. Então, ela realmente, alto contraste para ela é importante. A gente vai ver aqui, então, o que acontece se ela usar, já que a gente está falando aqui de contraste, roupas, né? Que tem um contraste, aqui tem um contraste médio, mas são cores apagadas, né, com uma opacidade, então para ela não favoreceu, ela fica com essas áreas muito iluminadas do rosto, fica sem graça, os olhos, né, perde o brilho, ela fica com diferenças e faz uma sombra, né, no rosto também, deixando uma parte do queixo mais saliente, da testa com muito iluminado. Então, ela precisa, quando a gente coloca, quando ela usa aí cores que tem esse contraste, né, que tem essa profundidade, esse alto contraste, a beleza dela volta. Ela fica outra coisa, né? A Nádia fica super bonita com alto contraste. Ela pode usar e abusar de usar cores com alto contraste. Aí, de novo, olhando, além de ter aí a intensidade, tem uma certa variação de intensidade, mas o contraste é médio, e também tem a cor muito quente, então acabou aí também desfavorecendo, para ela não ficou bom. Ela até pode estar usando alguma cor aí de profundidade, escuro, tendo um pouco do amarelo, até se tivesse uma quantidade menor aqui do amarelo e mais o escuro do frio, né? Esse marrom amarelado, esse ocre, né? Ela até pode estar usando. Isso mostra que ela tem algumas características parecidas com alguma das cartelas lá de pessoas que são chamadas do outono, né? Que tem a característica da profundidade. Elas se emprestam aí algumas cores. Não é a que mais favorece, mas ela pode estar usando, e diferente dessa daqui, que realmente não fica bem. Aqui, como já tem profundidade, tem algum contraste, até ela consegue usar.
E novamente, né, cor tem essa claridade, mas aí o contraste aqui já é baixo, ah, acabo ficando também, deixando ela com o rosto aqui, realmente ela fica vários tons aí, né? Ela perde aquela cor dela bonita que ela tem, né, desse marrom com essa saturação, acaba desaparecendo. O que a pessoa pode fazer é usar na maquiagem, né? Saber como fazer essas correções, mas aí a pessoa tem que ter tempo, tem que saber como fazer. E a ideia aqui é mostrar quais são suas cores naturais, sem você precisar estar usando de artifícios, né? Aqui já tem uma certa diferença, né, de saturação, já tem um contraste um pouco mais alto, tem cores aí frias também, então já tá bem melhor do que essa daqui, né? A gente já vê a diferença aqui, né? Que volta a vida, né? Volta a beleza dela, volta as cores que ela tem, acabam aparecendo aí. Aqui novamente, baixo contraste, cor quente, é claro, então tudo que para ela não fica legal, a gente observa que não vai favorecer. E aí já é uma cor fria, já não é tão alto contraste ou médio, mas é melhor que esse daqui, né? Então ela consegue aí fazer brincar um pouco e aí resolver, no caso aqui, com uma certa maquiagem, como eu já falei, se ela tiver disponibilidade e souber como fazer. Aqui realmente, né, apesar de ser frio, é sem graça, deixou ela também sem graça, né? Eu falo sem graça porque a cor para ela, porque tem pessoas que têm essas características, vai ficar super bem. Mas no caso dela, tá faltando as características repetir aí na roupa, não tá repetindo, então não favoreceu mesmo. Aí já tem um contraste e a quantidade aí, como ela gosta, a Nádia já falou que ela gosta de usar cores quentes também, ela pode estar usando aí, fazendo contraste, jogando em menor quantidade. A gente vê até aqui nessa imagem, tem alguma coisa de um marrom mais quente, mas é uma quantidade pequena, então ela consegue. Aí que o contrasta é esse azul mais escuro e esse azul mais claro, então ela consegue aí usar e fazer essa brincadeira. Aqui novamente um baixo contraste, esse realmente apagou ela, deixou os olhos. É impressionante também como os olhos dela perdem até o brilho, né? E deixam de ser aquele marrom, aquele preto, marrom escuro, né? Perde totalmente. Aqui já tendo um contraste, já traz uma diferença. Mas se ela usar um outro tipo de contraste, né, repetir o escuro em maior quantidade e o branco menor, para ela vai ser super válido e bem melhor, né? Então, aí ela pode estar brincando aí com contraste, né? Consegue usar alto contraste. Aqui são cores médias de contraste, tem uma certa opacidade que não a favorece também, tem o calor. Então, tudo que para a Nádia aqui não fica bem. Realmente precisa estar usando contraste, como eu já falei, pode usar e corrigir, né? Porque tem bastante dourado aqui. Ela não reage tão bem assim para o dourado, mas ela consegue usar e corrigir com a maquiagem. Então, se ela fizer apenas umas proporções menores e usar, apesar de ter um contraste aí com mais escuro, tem essa profundidade, mas já ela consegue usar com algum dourado também, alguma joia, alguma bijuteria. Então, não necessariamente, quando a pessoa descobre as suas cores naturais, ela também aprende como ela usar as suas cores, como ela fazer as combinações. E isso não é feito da noite para o dia, né? A pessoa também vai aprendendo, vai descobrindo, e vai achando divertido, vai encontrando, ela vai se tornando, é tudo uma questão de tempo, né? Aprendizagem, que é uma nova leitura. É uma nova leitura que se faz com as cores que a gente não está acostumado a fazer. Então, quando se aprende, com o tempo a pessoa vai, além dela ter as combinações certas no guarda-roupa, porque ela tendo de acordo com as características físicas dela que vão estar na cartela, ela começa a adquirir peças de roupas que tenham essas características. Então, tudo lá dentro vai combinar. E aí, com o tempo, também ela vai desfazendo naturalmente, isso vai acontecendo, de peças que de repente eram muito mais emotivas, que tinham alguma lembrança, mas que acabam nem simbolizando mais o momento que ela está vivendo, as características físicas dela atuais. Então,
com o tempo, o próprio guarda-roupa vai se organizando, ela vai deixar de fazer compras de forma errada, vai deixar de gastar dinheiro por impulso, já vai saber exatamente o que precisa, né? E ela vai ter vários ganhos aí quando ela souber como usar, além de se divertir, descobrindo, né, essas cores naturais. Vai se olhar também, vai se identificar, vai saber a imagem que está comunicando. Então a gente vê aqui, a gente vai começar a ver aqui uns outros exemplos de contrastes que são bem interessantes para a Nádia poder estar usando. Aí tem os neutros e tem uma cor, fica bem para ela, né? Então a gente viu aí algumas das partes importantes aí da análise de coloração, já vimos como é que ela reage com a temperatura, vimos o contraste de valor, também além do croma, né, temperatura e valor, que são essas dimensões importantes para determinar a cartela da Nádia. Então, com essas informações, com esse mapeamento que a gente fez dessa análise aí, qual é a cartela dela, né? Bom, a cartela da Nádia é chamada de dramática, ela tem essa dramaticidade, essa característica aí de uma pessoa que gosta, né, também de ficar de uma certa forma nesse mistério, ou também nem sempre como uma pessoa assim, outra análise que a gente já fez, né, já foi efetuada, diferente daquelas pessoas que têm características que tem a saturação, mas também tem um outro lado, gosta de festa, né, de alegria. Não que a Nádia aqui não tenha também seus momentos de alegria, de festa, mas como característica de personalidade dela, né, essa pessoa aí que apresenta uma característica de, apesar de ter essa característica da saturação, ela também é uma pessoa que fica lá mais na sua, né? Com uma certa descrição, mesmo usando um brilho, mesmo usando algo que traz foco, né? O brilho faz isso, a saturação, mas ela tem essa dramaticidade. Então, ela tem muito esses momentos também de reflexão, de se isolar de repente. É uma das características interessantes que uma pessoa, quando apresenta esse tipo de. Quando se faz essa análise, né, a gente também faz uma análise da personalidade. Mas aí tem que ver todos os fatores, né? Mesmo fazendo essa análise da personalidade, as pessoas não são todas iguais. Existem alguns elementos que vão nos direcionar, né? E vão dar algumas ideias do estilo, né? De acordo com a personalidade, o estilo de vida dela, o que ela gosta de fazer, e isso vai ser representativo nessas cores que ela está usando. Então, essa cartela aqui da Nádia, a gente vê que tem, essas cores são mais frias, tem essa saturação, tem os neutros aí, o famoso preto e branco ela vai poder estar usando, branco com azul, claro com bem escuro, ou seja, saturação importante para ela. Na maquiagem ela vai ter esses elementos aí do vermelho, do rosado, do pink, né? Alguma coisa que ela pode estar usando também na sombra, um preto indo mais para um tom esverdeado, também mais dentro de um tom mais frio, que ela pode estar usando, né, no esfumaçado, não só o preto, no próprio azul também. Então, ela pode estar usando isso na maquiagem, né? Então, ela pode também fazer várias brincadeiras aí com a cartela dela, se descobrir também na maquiagem, né? O batom aí que ela vai estar usando os vermelhos, ela pode estar usando. É uma pessoa que na maquiagem vai apresentar também poder usar são das poucas pessoas que podem usar ao mesmo tempo os olhos bem marcados, a boca marcada, mas isso depende também do período da vida. A Nádia aqui, ela é jovem, tem pouca idade, está nessa fase aí, então ela consegue jogar, porque dependendo, se a pessoa está já numa fase mais avançada, acima dos 40, lembrando que eu sempre trago aqui que o escuro, né, acaba fazendo com que a pessoa fique mais séria, pesa bastante. Então, carregar também depois dos 40, 50 na maquiagem pode fazer sim que a pessoa aparente muito mais idade. Já no caso dela, como ela é jovem, mesmo que aparente, a gente não vai perceber, né?
Porque sempre vai haver essa, na hora que a gente joga as cores, né? Imagina que o nosso rosto é um fundo de tela, você vai jogando, então você está comunicando aí. Quando você usa cores escuras, é uma coisa que retrai, uma coisa, né, do escuro, diferente do algo que tem luz, né, que traz, que salienta. Então, as cores, elas também representam isso, né? Então, vão estar comunicando. E isso é importantíssimo na hora de fazer a maquiagem. Enfim, essa cartela de cores aí da Nádia. Então, vamos ver dentro dessa cartela aí, como é que ela pode estar usando também as cores dela. Vamos voltar aqui, então, ver aí o contraste dentro dessa cartela. Então, a gente vê que essa cor aqui, apesar de ser fria, mas tem essa opacidade, né? E acaba aí iluminando muito o rosto dela, não favorece, ela precisa daquela cor que está na cartela dela, que tem uma profundidade também, tem uma certa saturação, devolve vida para ela, ilumina o rosto. Aqui também é um rosa também com uma certa opacidade, não é o que mais vai favorecer para ela, né? Ela pode estar usando em menor quantidade, não uma coisa que ocupe boa parte aqui do rosto, né? Com essa característica de ser mais opaco, muito claro, não vai favorecer. Quando ela bota algo com uma certa saturação, mais profundidade, já traz a beleza dela de volta. A gente consegue ver isso, né? Nas cores da cartela. Esse verde aqui também é um verde que acaba deixando ela sem graça. Ela precisa realmente dessa saturação, nesse outro verde já deixa ela com outra, né? Com um brilho nos olhos, já traz vida para ela. Aqui é um outro tom também que acaba desfavorecendo para ela. E quando ela traz, né, a saturação é algo bem importante para a Nádia, a gente observa, né? Então, aqui usando as cartelas dela e brincando com contraste. Essa é uma cor que ela que tá dentro, é um amarelo, né? Um amarelo mais frio. Então, assim, e ela consegue usar brincando, né? Que tem esse amarelo. O amarelo já é luz, já é brilho, né? Então, só que esse amarelo puxando por um frio. E aí ela consegue jogá-la. Dá para usar super bem. A gente faz essa mesma brincadeira aqui, né? Testando com as cores de fundo da cartela dela, com esse contraste. Não necessariamente precisaria ser o preto, né? Poderia ser um outro contraste aqui, um rosa mais claro, por exemplo. Pode fazer um outro tipo de contraste, né? Em vez de ser bolinhas pretas, podia ser o claro e o fundo bem escuro desse pink. Aqui esse verde água fica super bem para ela. Tá na cartela dela também, contrastando aí com o preto, então você tem, também fica super, deixa ela muito bonita, né? Tá? Então, respeita as cores dela e respeita o contraste também. E aqui um rosa não tão intenso, mas aí o contraste continua, mas tem essa saturação, são cores que têm essa saturação, né? Então, acaba deixando ela em primeiro plano, né? Com que ela aparece, não a cor. E aqui um outro contraste também que ela pode estar usando, mas melhor ainda se ela repetir o escuro e uma proporção menor de branco. No caso dela, né, da análise da Nádia, de acordo com as características dela. Então, vamos ver agora, então, alguns exemplos da Nádia utilizando as cores da cartela dela, né? Então, a gente vai ver aqui que os neutros, né, os neutros que estão na cartela dela, que ela pode estar usando, tem os escuros, tem os claros, e sempre tem essa saturação, ela fica super bem. Então, ela tem os neutros, né, que ela pode estar usando de base e tá jogando cores em cima, não necessariamente na roupa, mas nos acessórios, lenço, casaco, chapéu, boina, tudo que ela puder utilizar aí para contrastar, que tiver perto do rosto, né, ela vai poder jogar. Então, ela pode jogar os neutros e uma cor, as cores que estão na cartela dela, ou ela pode fazer mesmo desses neutro-cores, que, por exemplo, o azul marinho, né, ele acaba entrando nos neutros, são aquelas também, alguns marrons, né, principalmente o marrom, se ela repetir o marrom dela aqui também, acaba sendo neutro, usar mais uma cor também, ela pode estar fazendo. E aí, dentro da cartela dela, ela vai ter a família dos vermelhos, né?
E aí vai ter os pinks, o magenta, né? Vai ter aí como característica da cartela da Nádia, que é aquela da dramaticidade, cartela dramática, chamada no My Nature Color. Amarelo, aquele amarelo frio, né? Mas um amarelo que tem essa saturação, o amarelo por si só já tem essa característica e fica muito bem para ela, né? Ela consegue usar muito bem esse tipo de cor. Família dos verdes também, os escuros, os médios, mas sempre tem a saturação está sempre presente nessas cores. Algumas cores aí acabam favorecendo muito mais, aqui é só um exemplo para ver, não necessariamente a pessoa vai comprar a roupa com todas as roupas, com todos esses tons, subtons, né? É para a pessoa ter uma ideia das características dela, vai entender e aí ela vai fazendo, montando, né? O que ela vai querer mais de tons neutros, de base, e jogando, como eu já falei, não necessariamente precisa ser, pode ser acessório, pode ser algum outro ponto focal das cores, né? Até para ela ir testando, acostumando e aprendendo como usar. Então aí tem a família dos verdes, dos azuis, também, né? Tem algumas cores que lembram bem cores gelo, né? Apesar de ser um azul aí. E o profundo fica muito bem para ela, o verde, né? Os verdes ficam bem também. Aí tem os violetas, né? Também que pertence a... Ela praticamente, ela segue, apesar de estar no frio, ela vai seguir toda... Se a gente pensar no ciclo cromático, ela praticamente vai ter todas as cores daquele círculo cromático, que é muito bem conhecido. Ela não tem aí os laranjas, né? Porque o laranja é muito quente, tudo é algo que... Porque o laranja ele sempre vai ser quente, nunca vai ser frio, né? Uma das poucas cores que não tem como, né? Como deixar frio. Ele tem essa característica, mas é da família dos quentes. Então, pode-se dizer que ela tem todas as famílias aí na cartela dela, né? Da Nádia, a gente consegue ver. E agora a gente vai ver então como que a Nádia pode usar a seu favor a maquiagem. Então a gente tem aqui, que não é porque está na cartela dela que ela vai usar, mesmo ela sendo jovem, fica muito artificial, muito carregado, não é porque tem cores frias que ela vai carregar nos olhos, vai carregar na boca, no blush. Então a gente vê que, nossa, só aparece a maquiagem, para ela não vai ficar bem. Então, se ela usar de forma moderada, né? A maquiagem é sempre algo a mais para você dar, seguindo a sua coloração natural, é algo que você vai utilizar aí com moderação. Claro que se a pessoa, dependendo do que ela for fazer, num evento, depende da situação, fotografia, que a pessoa queira fazer, ou mesmo se ela participa de espetáculo, aí tem outras formas de maquiagem, tem um sentido por querer utilizar a maquiagem de uma forma mais exagerada, né? Que vai necessitar disto. Mas aqui o que eu estou falando é o que harmoniza naturalmente, o que ela pode usar em pequenas proporções, né? Que acaba respeitando a beleza natural dela. Mas aí vai todo o contexto também, ou personalidade, né? A pessoa, de repente, ela quer usar de alguma forma, porque ela tem personalidade, querer chocar, faz parte da personalidade dela. Bom, aí a gente vê aqui que usar também o batom dela, que é quente, né? Muito quente, usar calor no rosto, como acaba só aparecendo as cores, a gente vê que fica bem artificial, tira a naturalidade dela, ela perde a cor, né, natural, o queixo, o rosto e o pescoço fica tudo a mesma coisa, a gente não consegue distinguir muito, só vê a boca aqui, então o muito quente, mesmo sendo saturado, não é algo que vai favorecer ela. Ela pode estar usando bastante aí esfumaçar os olhos, né? Ela consegue fazer essa brincadeira aí de deixar os olhos mais escuros e deixar o batom bem suave, um blush também, que fica bem natural, fica bem bonito para Nádia. Se ela usar muito saturado, quente, misturar o quente, misturar o frio, fizer essa miscelânea, vai ficar muito estranho, não fica bem para ela realmente. E aqui tem mais cores frias mesmo, mas bem fortes, bem marcadas e
misturou violeta com parte do magenta, rosado, tem muita saturação, ficou muito exagerado, muito artificial. Não é algo que vai favorecer ela. Então, ela trazer esse esfumaçado, mesmo seja com fundo, né, frio, aquele fundo azul acinzentado, ela consegue usar e um batom mais nude, né? Também tirando um pouco daquele calor, ficando meio intermediário, uns batons que tem cores mais neutras, né? O blush dela, dentro da cartela dela, tem aquela família dos vermelhos, dos rosados, que ela pode estar testando também, utilizando. Então fica super bem, os olhos bem marcados. E aqui exagerando, né, no vermelho, no laranja de novo, a gente vê que não fica bem realmente. Principalmente os olhos aí muito com uma cor de um marrom avermelhado, um pouco quente. A gente vê aqui realmente que não é algo que a pele dela não reage muito bem, né? Desfavorece muito. Se ela misturar um pouco, usar um pouco desse rosado, misturar com acinzentado, botar esse batom nesse tom, mais um rosado também frio, né? Como fica bem para ela, como fica natural fazendo essa maquiagem, são algumas ideias que ela pode estar fazendo. E a gente vai ver agora então algumas opções de tipos de cabelo. Na verdade, a Nádia ela não quer fazer grandes mudanças, ela gosta do cabelo dela, não quer fazer transição. Então, só algumas ideias, como é que ela poderia estar usando em termos de variações aí para não mudar muito o contraste dela. Então, ela mantém ainda, ela tem esse cabelo bem escuro, até quando ela poderia estar alterando, né, na tonalidade aí do cabelo, até quando ficar mais claro. Então, assim, são só algumas ideias de corte também que ela pode estar usando. Então, aqui a gente vê a Nádia com o cabelo dela, se ela fizer um corte curto também, e ela deixar o cabelo natural, ela consegue usar mantendo aí o escuro, né? Fica bem para ela esse corte, ela já fica com outra. A gente vê aqui que ela passa mensagens diferentes, né? Os olhos dela acabam, ela fica com um rosto menor, um rosto mais afinado, se ela der volume, né, nesse cabelo, né? Acaba diferente de quando ela prende o cabelo, que você vê bem o rosto, né? O rosto se destaca. E aqui, esse tipo de corte que vai acabando dando volume, vai deixar o rosto dela bem mais alongado. E vai fazer com que, principalmente a boca dela, é o que mais vai aparecer no rosto, né? Aqui, se ela quiser mudar um pouco dos tons, né? Puxar alguns fios, no caso, se ela fizer, na verdade, a pessoa tem que falar com o seu cabeleireiro, né? Porque fazer os processos de alisamento não para o próprio fio, para a saúde do cabelo, para manutenção, mas isso é uma coisa de decisão da pessoa, se a pessoa quiser usar. E hoje em dia tem muitos locais que vendem vários tipos de perucas que são bem naturais, então a pessoa de repente ela não precisa, se ela tiver condições, se ela tiver como fazer isso, não necessariamente ela precisa estar fazendo essas alterações, né, que às vezes pode prejudicar a saúde do cabelo, fazer esses alisamentos, né? Então ela pode estar usando também de outros artifícios. E aqui fica super bem para ela esse corte e dá um pouco desse, mantendo ainda um pouco desse marrom acinzentado, né? Botando um pouco de muito sutil aqui, né? Um pouco desse marrom aqui que acaba favorecendo bastante quando ela bota essa franja, né? De um dos lados, como ela fica com o rosto. Ela consegue aí brincar com deixando o cabelo cobrindo os dois lados, como jogar para um lado, né? Ela também vai passar mensagem diferente. Ela fica super elegante com esse cabelo jogando a franja para um dos lados, deixando esse ondulado e essa cor mais escura que é do natural dela, aqui puxando um pouco para o marrom, né? Dando uma iluminada para alguém que tem essa característica de cor fria. Então a gente vê que ela não avançando muito para o muito claro, né? Não altera muito o contraste dela. Aqui deixando um pouco, puxando aqui para
não tão escuro, um pouco mais para o marrom, ou dando uma clareada nas pontas. A franja também ela consegue usar. Então, dependendo do corte, ela ficou super bem. Gostei bastante com esse cabelo aqui, com esse corte do lado esquerdo, né? Que deixa ela super bem. Acho ela super elegante, super bonita, com esses, deixando o cabelo natural e apenas fazendo corte. Tem uma mudança aqui de cor, né? Saiu daquele preto escuro. Isso também vai acontecer aí com o passar dos anos. Nossa pigmentação natural vai alterando, então ela já consegue ter uma ideia aí, mas ela ainda continua com o contraste dela, tem ainda um contraste médio para alto, né? Quando ela começa a mudar na intensidade do tom do cabelo, né? Pode acabar saindo daquele alto contraste, mas ela ainda continua aí com um contraste médio para alto, como característica. Então a cartela dela ainda se mantém. Aqui ela pode puxar para esse tom, né, mais acobreado, um tom meio alaranjado com uma mistura de frio, né, que ficou super elegante para ela também. Os cabelos curtos ficam muito bem para ela, dependendo do comprimento. Aqui a tela usando um pouco do dourado, que a argola não vai fazer muita diferença, né, porque em termos de proporção do rosto, do cabelo, tá meio que seguindo o cabelo, então não vai fazer muito destaque, não vai fazer alterar muito. Pensando que um brinco está na orelha, né? Então, se a pessoa tem, não é porque ela tem, vamos supor, descobri que as minhas características eu reajo melhor com cores frias, então tudo que eu tiver de joias que eu já tenho, de bijuterias, eu vou ter que desfazer. Não, se você souber como usar essas bijuterias, principalmente se for brinco, pensa que a orelha está um pouquinho afastada aqui da parte que a gente visualiza do rosto, né? Desde que não seja algo muito grande, mas principalmente se for brincos menores ou mesmo uma argola, não vai fazer muita alteração. Você pode usar também com a maquiagem, né? Fazendo ajustes se precisar, mas não é algo que vai impactar assim muito. A gente então viu umas ideias de cabelo e aqui só alguns exemplos dentro da cartela dela que ela pode estar usando, só para a gente visualizar como é que ela fica de corpo inteiro seguindo as características da cartela dramática, que é a cartela dela. Saturação, vermelho, inclusive ela pode estar usando esse pinho que vai ficar super elegante para ela, fica super bonito, são roupas que ela pode estar usando, ela é uma mulher alta, né, o próprio rosto já fala, né, que ela tem, então os braços longos, o corpo longo, então fica super bem para ela, super elegante, comprimento, né? A própria constituição física dela, com as cores, ela consegue usar cores saturadas, consegue abusar bastante, então fica. Se ela usar também o cabelo super preso, né, como mostra na imagem do meio, né, cabelo super curtinho ou preso, ela também fica muito feminina, fica muito bonita, né? Qualquer um desses usando, ela consegue fazer esse jogo, né? De usar o cabelo, usar curto, usar comprido, usar saturação. Então, ela tem essas características que é próprio aí, ela é bem camaleana, né? É próprio aí de uma pessoa que tem essa característica de dramático, né? Nunca vai se repetir, vai usar, principalmente eles gostam muito de cores puxando para o magenta, para o vermelho, geralmente quando é cores gostam bastante, né? Quem acaba entrando aí nessa característica de cartela dramática. E aqui é uma cor aí puxando para um amarelado, também frio, né? Ficou super bem para ela. E brincando aqui com o azul marinho, o preto, e aí destaca no pé o tênis, né? São outras ideias de look que ela pode estar usando, fica super bem. Gostei bastante dela com cabelo bem curtinho, né? Ou poderia estar sendo um cabelo preso. Ela fica super bonita, ela tem um rosto muito bonito, né? Então, fica super bem para ela esses looks. Então, é isso que a gente viu da análise da Nádia. Essa cartela dramática, ela pode estar é uma cartela bem interessante, né? Ela ter esse alto contraste, tem esse jogo aí de usar as cores. E é esse o resultado aí da cartela
da análise de coloração da Nádia. Eu espero que você tenha gostado mais uma vez dessa análise que acabou de ser efetuada. E se você tem dúvida ou ideias de novos temas que eu posso estar abordando aqui no canal, escreve para mim aqui embaixo que eu vou estar te respondendo e também criando novos conteúdos. Então, a gente se vê no próximo vídeo.